Eduardo Militão traz a fala do advogado da Dirce, que é esse episódio que a gente está contando. O Elmar Amâncio, que é o advogado dela, disse ao UOL que na ocasião ela rejeitou a proposta de fuga por orientação dele. O advogado disse que ela, por meio de pessoas que também participavam dos ataques, foi convidada a fugir do país de forma a não cumprir com a condenação. E aí o advogado diz que ele orientou e acreditou no andamento do processo normal. E ele falou assim, eu orientei ela a não sair do Brasil. Nós tínhamos ainda todos os meios para contraditar o pedido de prisão dela, disse o advogado. O UOL já procurou o Supremo Tribunal Federal, mas ainda não obteve esclarecimentos. E, inclusive, o advogado diz que já está recorrendo, inclusive, dessa prisão. A defesa afirmou que vai recorrer dessa prisão e informar ao Supremo que, ao contrário, Dirce rejeitou fugir para o exterior. Nesse caso aí, então, ela não deveria ser presa, Thales? Há que se diferenciar as coisas. Uma coisa é ela ser presa por risco de fuga, um risco de fuga ainda não explicado. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é ela ser presa por ter sido condenada. Ela foi condenada. A gente não tem que tratar ela como uma inocente que foi presa à toa porque ela foi condenada. É certo que tem havido um erro grave de justiça, ela foi condenada e tem que ser presa. Aqui só Condenação. um parênteses, né, Thales? Você tem toda a razão, não se deve tratá-la como uma inocente, mas no caso dela, explica o advogado, houve um recurso, né? Então tem aquela história toda do trânsito em julgado, né? Essa prisão agora é uma prisão que não é Claro, motivada há o ainda pela recurso, claro, há o condenação. recurso, mas a gente não Claro, pode agora começar a lidar com ela, que sem foi dúvida. julgada e condenada, como uma inocente. Tem toda a É razão. natural que o advogado venha e fale que não, ela foi um erro jurídico. Esse é o papel dos advogados. Foi um erro jurídico, etc. Agora, ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal como e não pode ser tratada como inocente. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é a prisão pelo risco de fuga sem ter explicação ainda detalhada do que é esse risco de fuga, como eu tinha dito lá no comentário inicial. Tinha que ter tinha que ter explicado o risco de fuga, porque é uma questão individualizada. Isso daí não foi feito. Agora, também não vamos confundir o pedido de prisão pelo risco de fuga e a prisão pela condenação. Tudo bem, o advogado, ela deveria, o advogado ainda recorre, ela ainda não está presa, mas o pedido está feito na medida em que ela vai estar recorrendo, tudo isso, tal, na medida em que ela foi condenada. Então, são coisas diferentes. Eu não acho que a gente deva tratá-la como uma inocente. É isso que acaba ficando parecendo que, olha, tadinha, E como os bolsonaristas estão fazendo lá na Argentina. Eles levaram essa gente toda, e como eu tinha dito também, não está na cara que um grupo desse tamanho, de 65 pessoas, não foi ao acaso, não foi assim, eu vou para a Argentina e tem um plano, teve um planejamento e teve alguém por trás desse planejamento. E isso, a Polícia Federal, a investigação, o Alexandre de Moraes ainda estão devendo à sociedade. Dizer quem está por trás disso, quem financiou esse plano, todos os envolvidos nesse plano. Tem outras pessoas envolvidas, naturalmente. O Márcio, da nossa Bill, audiência, fala o seguinte aqui, ó, não dá para relativizar toda essa situação diante do que a gente viveu, né? Essa tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, que é um pouco como o Thales está falando aí, né? De que não dá para passar pano a essa situação, é preciso analisar com cuidado. A gente tem aqui a atuação, inclusive, de deputados bolsonaristas que estão tentando ali, de qualquer maneira, a gente tem ouvido, né, a história da anistia, mas tem também a atuação em relação a essa mega operação de ontem. É a deputada Júlia Zanatta, que disse que 22 dos presos, eles chamam de presos políticos, né, que estavam em liberdade com tornozeleira, foram presos, disse ela. O motivo,
a matéria do UOL e a justificativa que se outros fugiram e quebraram a tornozeleira, então os outros também o farão. Bom, se pudéssemos usar isso aí para prender todos os assaltantes que estão em liberdade provisória, uma meia dúzia fugiu da cadeia, então bora prender todo mundo. Mas com criminosos a lei não é severa, só com os presos políticos que ousaram questionar o sistema. Eles usam mais uma vez essa questão aí de presos políticos e perseguição, né? E não é disso que se trata, né, Thales, como você estava falando. Aqui para não atrapalhar. Exatamente, não é disso que se trata. Então, tá na cara que a gente tem que analisar esse caso todo com muito mais lupa,